Olá, meu nome é Matheus Stefanini Mariano, sou do terceiro ano do curso de Bacharelado em Ciências Físicas e Biomoleculares do Instituto de Física de São Carlos, da Universidade de São Paulo. O meu projeto de iniciação científica, cujo título é A Cooperação na Evolução Pré-Biótica, foi concluído em agosto de 2022 e o professor José Fernando Fontanari foi quem me orientou. Além disso, estou participando do Simpósio Internacional de Iniciação Científica da USP. Contextualização, motivação e objetivos. As ciências estão dando cada vez mais atenção ao estudo de sistemas complexos, o que é um passo necessário para se alcançar um entendimento mais holístico do mundo. Um exemplo paradigmático desse tipo de sistema é um ser vivo. A complexidade da vida foi construída ao longo de bilhões de anos por meio de um processo conhecido como evolução. Dessa forma, é razoável se esperar que, mesmo para o surgimento das células, as quais possuem estruturas sofisticadas e realizam atividades altamente complexas, foram necessários eventos evolucionários prévios para que macromoléculas chegassem a esse nível de organização. A evolução pré-biótica consiste no processo de evolução molecular que precedeu o surgimento da vida, no qual ocorriam sínteses abióticas de sistemas moleculares que formaram o que se chama de mundo do RNA. Uma das questões centrais na teoria evolucionária é como a variabilidade genética pode ser mantida de forma estável a partir da interação entre dois mecanismos evolutivos antagônicos, mutação e seleção natural. Dessa forma, objetiva-se estudar uma teoria, denominada modelo de quasi-espécies, o qual descreve a dinâmica populacional de moléculas autorreplicantes em um contexto pré-biótico. Uma quasi-espécie é um tipo de estrutura populacional na qual conjuntos de genomas intimamente relacionados são submetidos a um processo contínuo de variação genética, competição e seleção natural. Métodos e técnicas. Primeiramente, vamos apresentar o modelo. Considera-se um sistema de macromoléculas que possui um comprimento constante L, o que significa que todas elas possuem L monômeros. Por sua vez, cada monômero pode ser de K tipos, de tal forma que, para o RNA, existem K igual a 4 tipos, sendo eles os nucleotídeos que contêm uma das 4 bases nitrogenadas: adenina, guanina, citosina e uracila. Para facilitar os cálculos, pode-se tomar as macromoléculas como sendo sequências binárias com dois tipos de monômeros, purinas e pirimidinas, obtendo-se K igual a 2. Dessa forma, existem 2 elevado a L sequências possíveis, cada uma delas correspondendo a um tipo I de molécula. Essa simplificação não compromete a qualidade do modelo, uma vez que bases nitrogenadas do mesmo tipo se comportam de forma semelhante. As frequências XI das moléculas do tipo I, que vão de 1 a 2 elevado a L, variam no tempo conforme o sistema de equações 1. O termo AJ-MIJ-XJ representa a taxa de replicação da molécula do tipo I devido à sua própria replicação e devido à mutação da molécula do tipo J, uma vez que AJ é o valor adaptativo da molécula do tipo J, o que corresponde ao número de cópias produzidas por geração. Além disso, MIJ representa a probabilidade da molécula de tipo J se transformar na de tipo I, a qual é dada pela equação 2, onde Q é a probabilidade de replicação exata por dígito da sequência, a qual é tomada como sendo constante para todos os monômeros de todas as moléculas do sistema. Por sua vez, DIJ é a distância de Hamming entre as duas sequências, a qual representa o número de posições nas quais elas diferem entre si. Essa distância corresponde ao número de mutações que transformaram uma sequência na outra. Portanto, quanto menor a distância de Hamming entre duas sequências, menor é o número de mutações que as diferenciam e maior é a afinidade biológica entre elas, o que significa que são mutantes próximas. Retornando à equação 1, DI é a taxa de desintegração da macromolécula do tipo I, a qual é tomada como sendo igual a zero para todo I, com a finalidade de se considerar apenas o efeito da seleção natural como fator de perda das moléculas do sistema. O termo Φ representa um fluxo de diluição que mantém uma quantidade constante de moléculas dentro do sistema através da retirada de algumas moléculas. A equação 3 mostra a expressão desse termo, o qual pode ser obtido ao se supor que a população seja constante, o que estabelece um vínculo entre todas as moléculas do sistema. Pode-se notar que Φ corresponde ao valor médio da taxa de replicação de toda a população de moléculas. Além disso, esse fluxo de diluição também representa a seleção natural nesse modelo, uma vez que, como o tamanho da população é constante, conforme as moléculas com menor taxa de replicação vão sendo extintas pela seleção natural, o valor de Φ aumenta porque as moléculas com maior taxa de replicação aumentam em frequência e permanecem na população. Entretanto, existe uma certa dificuldade nesse modelo.
A expressão 1 corresponde a um sistema de 2 elevado a L equações, contendo uma equação para cada tipo de molécula I. Com a finalidade de diminuir a quantidade de equações diferenciais que precisam ser resolvidas, pode-se dividir a população em classes de sequências de acordo com a distância de Hamming delas a uma determinada sequência de referência, a qual, nesse caso, é conhecida como sequência mestra, por possuir o maior valor adaptativo da população. Por meio da suposição de que todas as taxas de replicação sejam constantes dentro de uma mesma classe, pode-se reduzir a expressão 1, a qual representa um sistema de 2 elevado a L equações, descrevendo as variações temporais das frequências de moléculas individuais, para a expressão 4, a qual é um sistema de L mais 1 equações que descrevem a variação temporal das frequências das classes de sequências. Dessa forma, as frequências YP das moléculas de classe P, que vai de 0 a L, variam no tempo de acordo com o sistema de equações 4. Os termos da equação 4 possuem uma interpretação análoga aos termos da equação 1. Uma das diferenças é que o sistema é de L mais 1 equações em vez de 2 elevado a L equações. A outra diferença é que os elementos da matriz de mutação entre classes de moléculas é dada pela equação 5, a qual pode ser deduzida facilmente. A equação 7 é obtida ao se resolver a equação 4 para o estado estacionário, ou seja, para dy dt igual a zero, de tal forma a não ocorrer mais nenhuma variação na frequência das classes, o que significa analisar a situação na qual o processo evolutivo cessa devido à estabilização da população de sequências. A partir da solução numérica da equação 7, foram realizadas algumas simulações por meio da criação de programas específicos em Python, as quais serão mostradas a seguir. Resultados e conclusão. Foram analisados 4 tipos de dinâmicas evolutivas através das simulações. A primeira dinâmica, denominada relevo adaptativo de pico íngreme, é mostrada no gráfico da esquerda. A partir desse gráfico, observa-se que existem 2 regimes distintos, o regime de quase espécie e o regime estocástico, os quais são separados por uma probabilidade crítica de mutação, que é chamada de limiar de erro e é mostrada pela linha tracejada. No regime de quase espécie, quando a probabilidade de mutação é menor que o limiar de erro, macromoléculas mutantes coexistem de forma estável com a sequência mestra, a qual possui um valor adaptativo maior que as demais. Nesse caso, a sequência mestra é a Y0. Além disso, pode-se observar que quanto maior a probabilidade de mutação, contanto que ela seja menor que o limiar de erro, mais distante da mestra é a classe que passa a se beneficiar mais com as mutações das outras classes. No regime estocástico, quando a probabilidade de mutação é maior que o limiar de erro, as classes mais frequentes são aquelas que possuem um maior número de sequências, sem nenhuma relação com o valor adaptativo da sequência, o que significa que a informação genética, a qual é responsável por armazenar as diferenças de aptidões que garantem vantagens seletivas, é totalmente perdida. Um outro resultado interessante é o fato de que, conforme o tamanho L das sequências aumenta, o valor do limiar de erro diminui, o que significa que as moléculas de uma população precisam ser menores do que um determinado tamanho limite para que a informação genética não seja perdida, ou seja, para garantir a existência da quase espécie. No segundo tipo de dinâmica, mostrado na figura da direita, analisou-se o relevo adaptativo de um pico suave. Um pico suave é formado por uma sequência mestra e suas parentes. Uma classe mutante de moléculas é parente de uma sequência mestra quando o valor adaptativo das sequências que a constituem é maior que o das outras sequências não mestras, e elas não competem com a sua respectiva mestra. As sequências parentes da mestra desempenham um papel de destaque, de tal forma a desfazer a transição entre os dois regimes. A terceira dinâmica estudada, mostrada na figura da esquerda, consiste em um relevo adaptativo de 2 picos íngremes, onde pode-se observar a competição entre 2 quase espécies, uma de cor azulada e outra de cor avermelhada. Como a sequência mestra azul possui um valor adaptativo maior que a sequência mestra da outra quase espécie, a primeira domina a segunda. Entretanto, ao se aumentar gradativamente o valor adaptativo das sequências parentes da sequência mestra vermelha, como mostrado na figura da direita, a quase espécie avermelhada é capaz de dominar a azulada, mesmo que a sequência mestra azul tenha um valor adaptativo maior que a vermelha e as suas parentes. Portanto, pode-se concluir o seguinte a partir dos resultados. Quanto menor a probabilidade de mutação por dígito, mais centrada em torno do pico do relevo adaptativo é a distribuição de sequências, o que caracteriza o regime de quase espécies. Quanto maior a probabilidade de mutação por dígito, mais dispersa é a distribuição de sequências. Para uma probabilidade de mutação maior que o limiar de erro, essa dispersão é levada ao limite e se obtém o regime estocástico. Conforme o número de parentes da sequência mestra aumenta, essa transição vai se tornando cada vez
mais suave.